Em breve vai acontecer um casamento. Diga isso para o seu irmão. Em breve vai acontecer um casamento. E eu quero dizer para você nessa noite: prepare-se, vista-se adequadamente para que você esteja presente neste casamento. Amém? Abra sua Bíblia conosco em nome de Jesus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos passear por alguns trechos da palavra do Senhor, a qual o Senhor tem ministrado ao meu coração. E vamos começar por Apocalipse, capítulo 19, do versículo 4 em diante. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Apocalipse 19, versículo 4 em diante, diz assim: E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora nós vamos lá para o capítulo 21, versículo 2 ao 8, que diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte, o que é a segunda morte. E agora nós vamos mais ali na frente, no capítulo 22, no versículo 7, que diz: E eis que logo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E ele disse-me: Olha, não faças tal coisa, porque eu sou servo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, justifique-se ainda mais. E quem está sujo, suje-se ainda mais.
E quem é justo, faça mais justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Porque eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam adentrar a cidade pelas portas. E ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandece a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Senhor Jesus, é a tua palavra, Pai. Sim, meu Deus. Aqui está a tua noiva, Sim, meu Pai. a tua igreja. Sim, Jesus. Eles são teus, Pai, não são meus. Fala, Senhor, por cada um de nós. Sim, meu Deus. Alimenta-nos, Senhor, nessa noite da tua palavra. Dá-nos, Senhor, a revelação do teu Espírito. Eu nada tenho, Senhor, a oferecer a eles. Mas eu te convido, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Aqui, esses trechos que nós acabamos de ler, relata a revelação daquele homem de Deus que viu, que teve a sua visão aberta. E os seus ouvidos foram abertos para que pudesse ver e ouvir tais palavras e tais acontecimentos. E nós estamos vivendo em um tempo da nossa atualidade, onde tudo que está acontecendo no mundo à nossa volta é a palavra de Deus se cumprindo. Significa que nós estamos vivendo os últimos dias. Significa que o casamento de Cristo com a sua noiva está prestes a acontecer a qualquer momento. Glória a Deus. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite é: você está se preparando? Como estão os preparativos para esse grande acontecimento? Como você está sendo preparado? Então, ali eu meditando nessa palavra, conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me levou a refletir sobre o relacionamento que leva uma pessoa a um casamento. E esses princípios, eles são muito profundos, porque quando nós paramos para pensar como acontece o casamento nada mais, nada menos é que uma consequência de um relacionamento que um dia se iniciou. E como é que começou esse relacionamento? Eu, por exemplo, para começar um relacionamento com uma pessoa, a primeira coisa que precisa acontecer é uma admiração. Os irmãos concordam comigo que para a gente se relacionar com alguém, a gente precisa, primeira coisa, admirar essa pessoa por algum motivo que seja. Seja admirar a inteligência dessa pessoa, o intelecto dessa pessoa, o caráter dessa pessoa, como essa pessoa se veste, como essa pessoa se comporta. Alguma coisa que você viu em alguém que chamou a sua atenção e despertou a sua admiração por aquela pessoa. E quando você admira essa pessoa, automaticamente nasce um interesse de quê? De conhecer um pouco mais. Opa, essa pessoa é muito interessante. Uau, conhecer mais essa pessoa. Eu quero saber mais sobre ela. Então você começa a ter um contato
frequente com essa pessoa, porque você quer saber mais sobre essa pessoa. O que essa pessoa faz? Quem ela é? Como ela pensa? Quais são os seus projetos de vida? Quais são os seus princípios? Os seus valores? Você tem muito a descobrir sobre essa pessoa. E aí, após a admiração, que foi a primeira coisa que surgiu para que despertasse em você esse interesse, você vem para um segundo passo, que é o conhecimento, o conhecer mais essa pessoa. E aí você começa a andar junto com essa pessoa, você começa a conversar mais com essa pessoa. E esse relacionamento que começou a acontecer, ele vai ganhando um espaço maior e vai construindo uma coisa chamada confiança. Todo relacionamento é construído à base de confiança. Os irmãos concordam comigo? Glória a Deus. Você confia em um amigo que você não... ou melhor, você se abre, você divide a sua vida com um amigo que você não confia? Não tem como. Então, quando você começa a construir uma confiança nesse relacionamento, você começa o quê? A se abrir. Você começa a desnudar-se, desnudar a sua alma diante de alguém que você já construiu uma certa confiança. E quando você confia em alguém, você começa a depositar nesse alguém os seus segredos. A principal característica de que você confia em alguém é quando você começa a compartilhar com esse alguém os seus segredos e vice-versa. E quando você chega ao ponto de confiar de maneira tal, ao ponto de confiar os seus segredos a essa pessoa, você está construindo com essa pessoa algo chamado intimidade. E a intimidade vai gerar o amor. Quando alguém decide se casar com alguém, é porque chegou aquele ponto do relacionamento em que dizer tchau torna-se difícil. Concorda comigo, pastora Silvana? A senhora é casada. E eu acredito que quando a senhora e o pastor Cristiano chegaram à conclusão, não, vamos casar, é porque dizer tchau até amanhã já era algo difícil. Concorda comigo? É verdade? É quando o casal chega naquele ponto em que, caramba, eu não quero mais que você vá embora. Eu não quero mais dormir sem você. Eu quero ter você comigo todos os dias, 24 horas por dia. Eu quero desfrutar da sua companhia, da sua presença todos os dias, 24 horas por dia. Quem é casado aqui já viveu essa experiência e sabe do que eu estou falando. Amém, irmãos? Amém. Só que hoje nós estamos falando de um casamento de Cristo com a sua igreja. E aí nós vamos analisar todos esses princípios aqui. E a primeira pergunta é: qual foi a primeira coisa que você admirou em Cristo? Quando você entregou sua vida para Jesus, o porquê você fez isso? Qual foi a característica de Deus que mais chamou a atenção em você? Para mim, foi o grande amor que Ele teve por mim. Antes mesmo que eu conhecesse a Ele e que muito menos eu fosse merecedora de tão grande amor, Ele me amou primeiro. Uma outra característica de Deus a qual sou fascinada: a grandeza do seu poder. Quem no universo mediu os céus a palmo? Ninguém mais. Ele foi único. Quem carrega na palma de suas mãos, na concha das suas mãos, todos os oceanos e mares da terra? Ele é único. Uau! Ele é incrível. Glória a Deus. E quando eu o conheci, foi impossível não me encantar por ele, não admirá-lo. E quando eu comecei a admirar esse Deus tão grande, tão tremendo, tão amoroso, tão poderoso, eu falei: opa, eu quero conhecer mais esse Deus. Glória a Deus. Eu Aleluia. preciso saber quem Ele é, como Ele pensa, como Ele age, o que Ele faz, onde Ele vive. Quem é Ele? Aleluia.
E então começou a nascer ali um relacionamento entre você e Deus. E como está o seu relacionamento com esse Deus? Glória a Deus. Você, como noiva do Senhor Jesus, eu acredito que o seu desejo é ir morar no céu com Ele. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu desejo muito ir morar com Ele para todo sempre, Glória a Deus. na eternidade com Ele. Amém, Jesus. Mas como você vai passar a eternidade ao lado de alguém que você nem conhece direito? Verdade, Jesus. Como você pretende passar a sua eternidade inteira ao lado de alguém que você não tem nem a paciência de parar para conversar com ele? Oh, aleluia. Como está a sua intimidade com esse noivo? Deus poderoso. Será que você tem estado íntimo o suficiente dele? Ao ponto de querer passar uma eternidade inteira com ele? Queridos, muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus para orar e fazemos ali a nossa oração: Deus, isso, em nome de Jesus, amém. Levanta o joelho e vai embora. Mas que relacionamento é esse onde só um fala? Que relacionamento é esse que não te deixa ansioso para ouvir uma palavra? Ou para saber qual vai ser o próximo passo dessa relação? Qual vai ser o próximo acontecimento? Porque o noivo, o casal de noivos, quando chega à conclusão, vamos nos casar, é porque eles já não conseguem mais viver longe um do outro. É porque eles já estão num nível de profundidade, de sentimentos, de envolvimento, de tudo, ao ponto de que eles não querem mais desgrudar um do outro. Nós queremos casar com Jesus, amém, igreja? Amém. Será que você já chegou nesse nível de comprometimento dessa relação? Será que você já chegou no nível de comprometimento, de intimidade com o Pai, ao ponto de não se imaginar desgrudar dele nem por um segundo? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos analisar como está o nosso relacionamento com esse noivo. Será que estamos aptos a casar com ele e passar a eternidade do lado dele? Por que a relação de Cristo com a igreja, ela é comparada com o casamento? Porque o casamento, aqui na terra, humanamente falando, é o que melhor simboliza a relação entre Deus e o homem. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, o desejo de Deus, o objetivo de Deus era ter um relacionamento com o homem. Se você for parar para ler, para meditar nessa palavra, lá no início de tudo, no primeiro livro da Bíblia, você vai ver que todos os dias Deus ia lá no Jardim do Éden visitar o homem e bater um papo com ele. Glória a Deus. E será que todos os dias você tem aberto as portas da sua casa para o Espírito Santo de Deus te visitar e conversar com você? Glória a Deus. Aleluia. Será que você tem puxado a cadeira e dito para ele assim: senta aqui, Espírito Santo, eu quero bater um papo com você, fala comigo, revela-te a mim. Aleluia. Será que você se ajoelha na presença do Pai e consegue ficar pelo menos alguns minutos em silêncio, esperando ansiosamente para ouvir a sua voz? Aleluia. Ou será que você só consegue ouvir a voz de Deus através do pregador aqui na igreja? Através do profeta que lhe entrega uma profecia? Quando na verdade o Espírito Santo, ele quer uma relação direta comigo e com você. Aleluia. Glória a Deus. Porque o véu do templo se rasgou, irmãos. Quando Jesus entregou a sua vida lá na cruz, quando ele veio a esse mundo aqui, ele veio dizer: ei, meus filhos, eu cumpri toda a lei para que você tivesse livre acesso a mim. E eu vou voltar para os céus, mas eu vou deixar aqui o Espírito Santo com vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Aleluia. Vocês vão ter aflições nesse mundo aqui, mas não se preocupem, porque eu venci. Glória a Deus. Glória a Deus. Em vocês, em mim, vocês são mais do que vencedores. E aí nós lemos aqui nesses trechos que aquele que vencer herdará todas
as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E logo em seguida ele diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, esses vão ficar de fora. E a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite é: será que o seu nível de profundidade, de intimidade com aquele que te liberta de si mesmo, como é que anda esse nível? Qual tem sido a profundidade dessa relação entre você e Deus? Porque se você não se libertar de você mesmo, você vai ficar de fora desse casamento. É, Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. E estamos vivendo dias em que a maior preocupação do ser humano não tem que ser a política, não tem que ser a situação econômica, não tem que ser o desemprego, não tem que ser quem assumiu o governo ou quem deixou de assumir. Irmãos, em nome de Jesus, que você saia daqui nessa noite liberto de todas essas vãs preocupações. Em nome de Jesus. Porque a nossa preocupação, irmãos, tem que ser estar preparado para este casamento. Aleluia. Porque o mundo jaz no maligno. Os últimos dias já estão se cumprindo. E vai se cumprir. Quer você queira ou não, vai se cumprir. A pergunta é: o que você vai fazer diante da adversidade? Quanta coisa nós temos negociado com Satanás. Nós não perdemos, nós não gastamos tempo meditando na palavra, conversando com Deus, porque a oração, irmãos, vamos entender uma coisa: nosso relacionamento com Deus funciona assim. A oração é a parte onde eu falo com Deus, e a leitura da palavra é a parte onde Deus fala conosco. Aleluia. Quanto tempo você dispensa do seu dia para meditar nessa palavra? E aí você quer ouvir a voz de Deus como? Pela boca do profeta? Irmãos, quantos profetas falsos estão pregando nas igrejas por aí? Verdade, Jesus. Verdade. Isso é tão triste, irmãos. É triste, mas é a realidade. Eu mesma vivi a experiência. Aqui não acontece essas coisas não, né, pastor Cristiano? Aqui, graças a Deus, em nome de Jesus, essa igreja está livre disso, né, em nome de Jesus. Mas lá onde eu moro, na igreja onde eu congrego, semana passada o pastor estava lá pregando e entregou uma profecia para mim. Aí ele disse assim: por esses dias, antes que esse ano termine, isso foi final de 2022, né? Antes que o ano termine, o telefone da irmã vai tocar. E a irmã vai receber uma notícia. Algo impossível vai acontecer. E a irmã vai saber que é Deus falando com você. Irmão, estou até hoje esperando o telefone tocar. Falei: será que está com algum problema? Está faltando sinal no telefone? O que será que deu? Meu Deus, mas o telefone não toca. Irmãos, a gente ri, a gente dá risada para não chorar. Mas tome cuidado. Não passe a sua vida, não gaste os seus dias buscando profetas, buscando profecias. Irmãos, a maior profecia está aqui nesse livro, está aqui nessa palavra. Quantos minutos por dia você passa na sua rede social? Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Quantos minutos você usa o seu WhatsApp por dia? Ah, não, mas o WhatsApp eu uso para trabalhar. Não, é minha ferramenta de trabalho. Oh, glórias, aleluia. Santo seja o WhatsApp em nome de Jesus. Seria muito bom se Deus tivesse um WhatsApp também, né, irmãos? Talvez a gente falaria mais com ele se ele tivesse o WhatsApp também, né? Quantos minutos do seu dia você gasta no Instagram?
top. É top. Os melhores vídeos, as melhores piadas você encontra lá no... Como é que é aquele nome? O Rios, né? Que chama? É um negócio desse aí. Quantos minutos ou quantas horas do seu dia você passa assistindo os vídeos engraçados do WhatsApp? Pena que Deus não faz reels no Instagram, né, irmãos? Talvez se Ele fizesse, a gente se comunicasse mais com Ele. Jesus amado. Sabe, o Espírito Santo nos convida essa noite a uma reflexão. Glória! Talvez se dos minutos que você passa do seu dia no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, talvez se pelo menos 20% desse tempo você dedicasse lendo a palavra de Deus. Talvez você estivesse ouvindo mais a voz de Deus. Talvez você estivesse mais cheio do Espírito Santo na sua vida. Talvez as suas vestes de justiça para se encontrar com o noivo estivessem mais limpas e adornadas. Aleluia! Queridos, o Senhor te fez para ter um relacionamento com você. O sonho dele é que você vá morar com Ele na eternidade. Ele te ama tanto, 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 que Ele não se contenta em passar apenas algumas horas do seu dia com você, mas Ele quer passar uma eternidade inteira com você, irmãos. E qual tem sido o anseio da tua alma? Você está preocupado com tantas coisas? Você tem dedicado o seu tempo a tantas coisas, mas será que você tem dedicado o seu tempo a investir nesse relacionamento? Qual é o nível de intimidade que você está tendo com Deus? Qual é o nível do teu amor pelo Senhor da tua vida, aquele que te resgatou lá das trevas, do lamaçal do pecado? Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite um pouco da minha história. Eu sou natural lá de Natal, Rio Grande do Norte. Eu nasci numa igreja, numa família teoricamente evangélica, cristã. Oh, glórias! O meu pai era um homem que vive com a Bíblia debaixo do braço, prega como ninguém, cheio da palavra de Deus, segundo ele. Mas o meu pai ia para o púlpito da igreja no domingo à noite pregar, ministrar a Santa Ceia na igreja. Chegava em casa à noite, ele ia abusar de mim. Fui abusada, violentada pelo meu pai durante toda a minha infância e parte da minha adolescência. Você entende a gravidade disso? Você entende que ser cristão não é apenas estar na igreja sentado em um banco, participando de um culto, e nem com um microfone na mão, cantando e pregando? Deus, meu Pai. Você entende que nascer de novo é necessário ter uma relação de intimidade com o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus, aleluia. E a minha mãe está lá, crente, convertida em Jesus, canta com uma beleza, tem uma voz linda. Tem uma coisa que eu admiro na minha mãe, é a voz dela. Mas um dia eu cheguei para minha mãe com 8 anos de idade, implorei para ela, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha com meu pai, porque quando a senhora sai de casa, ele faz isso comigo, contém detalhes. Jesus. Minha mãe quase me matou de uma surra. Eu tenho cicatrizes no meu corpo, das surras que eu levei quando eu era criança. Jesus amado, Deus poderoso, Deus. Mas eles estão por aí com a Bíblia na mão até hoje. Sabe quantas vezes eles admitiram o que fizeram comigo? Nenhuma. Sabe quantos pedidos de perdão já ouvi da boca deles? Nenhum. Espírito Santo de Deus. Nenhum. Deus poderoso. Eu cresci uma jovem amargurada, infeliz, revoltada, machucada, ferida, com medo de tudo e de todos, assustada, Deus poderoso, deprimida. aleluia, meu Pai. Toda sorte de feridas que vocês possam imaginar eu tive.
no corpo, na mente, na alma, no espírito, de tudo quanto foi jeito. Passei por psicólogos a minha vida inteira. Ninguém dava jeito. Uma adolescente rebelde, porque eu tinha medo de todo mundo. Eu me assustava com qualquer movimento de pessoas próximas de mim. E se alguém se aproximasse muito, eu já perguntava o que é que está olhando. Autodefesa. Porque eu precisava me defender do mundo. Porque ninguém nunca me defendeu, ninguém nunca me protegeu, ninguém nunca me acolheu, ninguém nunca cuidou de mim, ninguém nunca fez absolutamente nada por mim. Eu fui uma sobrevivente na minha vida. Minha mãe, quando estava grávida de mim, eu sendo gerada no ventre dela, ela tentou 3 vezes me matar. E não consegui. Eu estou aqui viva para a glória de Deus. Mais tarde, na minha adolescência, com 11 anos de idade, eu cheguei a ficar grávida do meu próprio pai. E o próprio me deu remédio para fazer o aborto depois. E eu quase morri. Eu era uma criança de 11 anos de idade. Muito mais tarde, isso trouxe consequências graves na minha vida, porque o meu sonho era ser mãe e dar para o meu filho aquilo que eu nunca recebi de ninguém: amor, respeito, carinho, proteção, cuidado. E eu me casei. Muitos anos depois, eu me converti aos 18 anos de idade. A minha conversão foi um milagre, porque eu odiava crente. Eu não gostava nem de passar na porta de uma igreja evangélica. Eu tinha horror a esse povo que anda com a Bíblia debaixo do braço. Meu pai andava com a Bíblia debaixo do braço e anda até hoje. Como é que você acha que eu ia gostar de crente? Como é que você acha que eu ia gostar de uma igreja? Como é que você acha que eu ia gostar de Deus? Deus poderoso. Eu odiava. Mas aos 18 anos de idade, amarrando uma corda no meu pescoço e amarrando na janela para pular de um 3º andar, para tirar minha vida, o Espírito Santo de Deus invadiu aquele lugar e me alcançou. Sozinha dentro da minha casa, sozinha, eu e o Espírito Santo de Deus. E começou a falar comigo com voz audível, como eu estou ouvindo a minha própria voz aqui nesse lugar hoje. E me bateu um desespero, comecei a procurar de onde que vinha aquela voz. Meu Deus, o que está acontecendo? Não tem ninguém aqui, além de tudo ainda estou ficando doida. Só me faltava essa. E o Espírito Santo falava comigo: filha amada, não faça isso, porque eu te amo. Eu vou mudar a história do teu reino. E movida pelo Espírito Santo de Deus, naquele dia eu fui parar na porta da casa de uma vizinha crente. Eu odiava crente. Eu fui bater logo na porta de uma crente, chorando desesperadamente, porque a voz que falava comigo, a voz do Espírito Santo, dizia para mim: desce, pede ajuda na porta da vizinha lá embaixo, no primeiro andar, que ela está esperando você. E eu bati na porta da irmã lá da crente, que eu odiava ela: Senhor, me perdoa, o Senhor já me perdoou. Eu bati na porta dela, ela abriu a porta, abriu um sorriso bem grande para mim e falou: que bom que você chegou, eu estava esperando por você. Glória a Deus. E aquela irmã me acolheu, me abraçou, chorou muito, porque o Espírito Santo naquele dia compartilhou com ela as minhas dores. Aquela mulher chorou muito, abraçada comigo, clamando por misericórdia na minha vida. Deus tem misericórdia, Deus quanta dor nessa alma, Deus tem misericórdia dessa vida. E depois ela disse para mim: o Senhor te diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quando ela terminou de me abraçar, de chorar, de orar por mim, eu virei para ela e falei: a senhora é crente, né? Ela falou: sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aonde é a sua igreja? Tem culto hoje? Tem culto hoje. A senhora me leva? Porque hoje eu vou aceitar Jesus. E eu fui para a igreja com 18 anos de idade. Entreguei minha vida para Jesus. Ali o Senhor começou o processo de restauração da minha vida. Só, irmãos, que existem feridas que a gente não gosta de mexer, porque dói. E dói muito. A pastora Silvana presta ajuda, né, em hospitais.